Bom dia, aqui é a Betina Roxo e esse é o Morning Call do dia 11 de janeiro da XP. Os mercados globais apresentam leve queda após sequência de dias de alta, com tom ainda positivo por conta das negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China. A Ásia fechou em queda marginal e a Europa abre no 0 a 0. Após 3 dias de negociações essa semana, o secretário do Tesouro americano anunciou que o vice-premier chinês, principal assessor econômico do país, viajará aos Estados Unidos no fim do mês para continuar as negociações. Segundo a Reuters, a China deve reduzir meta de crescimento para uma banda de 6 a 6,5% do PIB em 2019 versus o número próximo de 6,5% antes, e a nova meta deve ser apresentada na sessão anual do parlamento deles em março, após aprovação pelos principais líderes na Conferência Central de Trabalho Econômico em dezembro. O Trump anunciou em seu Twitter ontem que cancelou viagem a Davos, na Suíça, onde participaria do Fórum Econômico Mundial, com a paralisação do governo americano em seu 20º dia. E no Brasil, notícias dizem que para facilitar mudanças futuras, PEC da Previdência pode deixar pontos a serem regulamentados por projetos de lei posteriores. Além disso, o sistema de capitalização pode ser implementado de forma gradual, com pessoas de baixa renda usufruindo dos benefícios primeiro. E sobre a eleição do presidente da Câmara, o PSB confirmou que não apoiará Rodrigo Maia e disputa pode ficar mais apertada. Correm por fora o atual vice-presidente da Câmara e o líder do PP. E do lado das empresas, após aumento de 30% nas ações da BRF desde o início da nossa cobertura, em julho, rebaixamos a nossa recomendação para neutro e trocamos nossa preferência para a JBS, elevada para compra. O forte desempenho operacional da JBS em 2018 deve continuar em 2019, na nossa visão, impulsionado por sólidos resultados nos Estados Unidos e por tendências mais fortes no Brasil, enquanto vemos potencial para uma apreciação de múltiplos, com menores riscos de governança e possível listagem das ações da JBS nos Estados Unidos, como a empresa vem sendo bem vocal. As ações da JBS são negociadas a 4,9 vezes EV/EBITDA em 2020 e a gente acredita que estejam descontadas. Na BRF, vemos riscos positivos e permanecemos construtivos em proteínas no Brasil em 2019, devido à tendências sólidas de exportação, melhora na demanda com oferta equilibrada e preços fortes. Com isso, a gente já incorpora um crescimento de 18% no EBITDA em 2019 e outros 28% em 2020, mas vemos as ações negociadas a 10 vezes EV/EBITDA 2019 e 8 vezes 2020, o que parece bastante justo na nossa visão. Além disso, a BRF anunciou ontem o último desinvestimento na Argentina, concluindo o desinvestimento na Argentina. Até hoje, ela levantou 2 bi com o plano de reestruturação versus os 5 bi esperados, então ainda tem um momento longo para esse desinvestimento ser concluído. Agora eu vou passar aqui para o Gabriel, que vai falar de Petrobras. Bom dia, pessoal. Aqui é Gabriel Francisco, analista de elétricas e petróleo. Sobre o Petrobras, há uma notícia no Valor Econômico que estaria havendo uma potencial pressão para mais trocas no Conselho de Administração da Petrobras, além das 2 saídas que a gente já teve voluntárias, aparentemente no começo do ano. Esse movimento de trocas no Conselho de Administração estaria vindo de pressões da equipe econômica relacionadas a uma intenção de reduzir o ressarcimento potencial da renegociação da seção onerosa para algo entre 2,7 e 5 bilhões de dólares. Lembrando que até essa semana mesmo saiu uma notícia de até 14 bilhões. Um ressarcimento menor para a Petrobras significa que mais dinheiro fica nos cofres públicos, que ajuda do ponto de vista fiscal. Se é uma notícia só que menciona isso, então eu tentaria descontar que não é um fato, pode ter um caráter especulativo, mas se tal sinalização fosse confirmada, sinalizaria um grande conflito de interesse que não vai em nada em linha com a retórica liberal do novo governo. Acho que acreditamos que, portanto, apesar de... É uma notícia negativa, não é uma notícia que ajuda o papel, mas é uma notícia só e ainda precisaria ser mais corroborada, não só por outras notícias, mas como fatos. O que a gente destaca, no entanto, na nossa visão positiva para a Petrobras, lembrando que o petróleo já se recuperou 20% dos mínimos que alcançou no final do ano passado, com uma melhora no sentimento global e a efetividade dos cortes da OPEP, a gente pede para que a seção onerosa seja vista como um extra
e não, caso base, um pré-requisito para se investir nas ações da Petrobras. Se isso é o seu caso, a gente orienta uma revisão e a gente destaca que a nossa posição não incorpora isso nas nossas estimativas por uma questão de conservadorismo com os nossos investidores. Com isso, eu vou passar só para a Bruna Pezin finalizar comentando de Embraer. Bom dia, pessoal. O Bolsonaro anunciou ontem que não vai exercer seu poder de veto na operação entre Boeing e Embraer, que vai ocorrer conforme os moldes propostos no último mês. Com o aval do governo, esse acordo agora vai ser submetido para os conselhos de administração das duas companhias, por assembleias de acionistas e pelos órgãos antitrust dos países para que ele consiga entrar em vigor. A Embraer espera que esse processo seja concluído até o final de 2019. Assim, vai ser criada uma joint venture da unidade de aviação comercial da Embraer, na qual ela vai ter uma participação de 20% e a Boeing de 80%. E, além disso, vai ser criada uma outra JV para promover e desenvolver os mercados para o KC-390, que é um jato do segmento de defesa. E nessa JV, a Embraer vai ter uma participação de 51%. Com isso, a gente conclui o Morning Call e desejamos um bom dia a todos.